Deus, ele esconde aos orgulhosos, mas revela não aos pequeninos do jeito que você entende, os pequeninos de malícia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriés, o Péro Cor Maria, nessa quarta-feira, hoje dia 19 de julho de 2023, nós estamos então aqui na nossa 15ª semana do nosso tempo comum. O evangelho de hoje é um dos evangelhos mais lindos que eu acho, né? Mateus capítulo 11, versículo 25 a 27, e é o evangelho de Santa Teresinha. Esse evangelho está na história de uma alma. Se você pega a história de uma alma, você vê claramente o versículo 25, né? Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. É a pequena via de Santa Teresinha. O Senhor revela o teu amor, revela todos os teus mistérios àquelas pessoas que se humilham. E se você olhar o castelo interior, né, as moradas de Santa Teresa de Ávila, na última morada, na 7ª morada ali, ela fala que o segredo de tudo é a humildade. Quem não tem humildade, quem não é humilde, o Senhor resiste, como diz ali no Magnífica de Maria. Resiste aos soberbos, né? Revela a tua graça aos pequenos, aos abandonados, àqueles que estão na margem da sociedade, de tudo, e ele resiste aos sábios, ele resiste aos orgulhosos. E é interessante que tem vários comentários aqui na Catena Áurea, por exemplo, de São Gregório Magno, né? E não acrescenta, revelaste essas coisas aos tolos, né? Ele não revelou as coisas aos tolos, mas aos pequeninos, com o que condena o orgulho. O orgulho é condenado, e não a acuidade de espírito. Santo Hilário de Poitiers cita ainda, né? Para os sábios estão ocultos os segredos e as virtudes da palavra de Deus, mas para os pequeninos elas são reveladas. Aos que são pequenos em malícia. Esses pequeninos aqui são aqueles que são pequeninos em malícia, mas não em inteligência, tá? Aqui você olha o evangelho e você pode falar assim, mas pequeninos o quê? Pequenino é o cara que é burro? Não. Pequeno em malícia. Pequeno em ser malicioso nesse mundo. Não está falando aqui de pequeno de inteligência. Ah, então eu não preciso agora ser inteligente, eu não preciso estudar, não preciso ler, não preciso rezar, não preciso fazer teologia, não preciso fazer filosofia, porque Deus revela aos pequeninos. Não é isso. Deus, ele esconde aos orgulhosos, mas revela não aos pequeninos do jeito que você entende, os pequeninos de malícia, não os pequeninos em inteligência. Os pequeninos, eles podem ser pequenos, mas com uma inteligência monstruosa, aos que são sábios por causa da presunção de sua estupidez e não por causa da prudência. Ele esconde aos sábios pela presunção de sua estupidez, né? Claro que os sábios às vezes são muito prudentes, mas o Senhor então esconde ali, né? São João Crisóstomo comenta outra coisa. É causa de alegria tenha sido revelado a estes, terem sido ocultados aqueles não é causa de alegria, mas de pranto. Ele não se alegra por isso, mas por saberem eles o que os sábios não sabem. É um sinal de pranto. É triste, né? Uma pessoa tão sábia, tão inteligente e tão estúpida, e tão presunçosa, e tão orgulhosa. E existe isso. Pessoas tão inteligentes, hoje se exalta muito a inteligência, não é? Ó, aquela pessoa é super inteligente, mas não é devota. Super inteligente, mas não é convertida. Sabe um tanto de coisa da Bíblia, sabe um tanto de coisa, super inteligente, mas não se converteu. Não é humilde. É estúpida, né? É burra, não consegue ser devota, não consegue sair do lado da razão e passar para o coração, não conseguem acreditar, só consegue ser prudente, só consegue ser inteligente, mas não consegue dar um passo a mais.
O Senhor resiste a essa gente e concede àqueles que conseguem unir a inteligência com a pequenez de malícia. Aqueles que sabem o que é pecado, tentam viver a fé, tentam viver a santidade e mesmo assim são inteligentes. Vamos então citar alguns santos aqui. Primeira mão, Santa Teresinha. Santa Teresinha fez teologia? Não, mas é doutora da igreja. Né? Algumas pessoas até hoje desprezam Santa Teresinha, doutora da igreja. São Domingos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, super inteligente e super devoto. Você tem exemplos inúmeros. Ficai com o exemplo dos santos. Tente unir a pequenez da malícia e ser pequeno também como um inteligente, como diz aqui. Não é pequeno em malícia, mas não na inteligência. Sejamos pequenos inteligentes, pequenos na malícia, no pecado, e inteligentes diante da sabedoria do Senhor. Essa é a nossa missão. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, convosco permaneça para sempre. Amém.